Nessa primeira parte, nós vamos chamar os convidados e cada um vai estar falando da sua área, sobre o seu tema. E depois que eles terminarem, a gente vai abrir uma segunda parte, que aí vocês podem fazer as perguntas. Então, durante a palestra, durante o momento que eles vão estar falando, anotem as dúvidas, as perguntas, que aí a gente vai liberar esse momento. Nós vamos, na segunda parte, abrir essa parte de perguntas. Amém? Vamos chamar, então, primeiro, quando eu fiz o convite a ele, era o Edson. Posteriormente, foi consagrado a pastor do nosso ministério. Então, vamos receber com uma linda salva de palmas nosso pastor Edson. Ele daqui a pouco vai falar sobre a área dele, que ele é especialista em finanças, especializados em impostos diretos, é isso? Está aqui. Bacharel em Ciências Contábeis pela UF, especializado em impostos diretos. Eu não faço a mínima ideia que seja impostos diretos, mas eu vou aprender. Eu vou aprender. Vamos chamar também, e a segunda convidada é uma amiga já de longa data. Conheço, não vou falar quanto tempo para não denunciar a idade. Ela é pedagoga, business coach, diretora executiva, faz trabalho com empresários e com aqueles que estão entrando no mercado de trabalho e reentrando no mercado de trabalho. Vou chamar aqui, então, a nossa querida Joyce Pinudo. Aplauda, Senhor. E vou chamar aqui também uma pessoa que tem um nome muito bonito. Ela é psicóloga especializada em liderança e gestão de pessoas pela UFRJ, Natália Melo. Sejam bem-vindos. A palavra está com vocês. Sintam-se à vontade. Sintam-se em casa. O pastor Edson já é da casa. Bom, gente, boa noite a todos. Quem não me conhece, eu sou o Edson. Eu sou, como foi apresentado aí, formado em Ciências Contábeis. E eu estava, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma reflexão de quanto tempo, eu ia falar aqui, quanto tempo eu trabalho nessa área. Gente, eu já trabalho nessa área há quase 10 anos. E algo muito bom, muito interessante, eu trabalho na área tributária. Hoje eu sirvo, porque como cristão, a gente tem que agir dessa forma, a gente serve, no nosso trabalho, assim como a gente serve ao Senhor, a gente serve, a quem nos dá o nosso pão de cada dia, que é o nosso chefe, ele que nos contratou, então a gente serve a Ele como a gente serve ao Senhor, E hoje eu trabalho numa empresa, contando um pouquinho da minha história, não sei se todos já ouviram falar e tal, mas hoje eu trabalho numa empresa no ramo de táxi aéreo, uma Omni, e tem sido muito interessante, muito gratificante trabalhar nessa área. Não sei se tem alguém aqui, pensando em estudar contabilidade ou pensando, em seguir nesse ramo. Tem alguém? Que bom, quanta gente, ó. Mas gente, quebrar o primeiro biscoito da noite, Contador, ele usa calculadora, porque todo mundo fala assim, gente, contador é coisa assim muito, muito complexa, então tem coisas complexas, mas a gente usa o computador, a gente tem uma ferramenta muito forte que é o quê? O computador nos ajuda, a internet, E hoje eu brinco, quando eu estou conversando com algumas pessoas, aí falam, mas é complicado. Gente, tudo que a gente se dispõe a fazer, a gente precisa pagar um pouco de preço, Nada vem de graça. Então, se você escolheu algo, quem é de humanas tem que ralar, quem é de exatas tem que ralar, quem é da ciência aí, engenharia, rala bastante, E quando eu estou conversando com as pessoas assim, fala, gente, isso é complicado, é difícil. Bom, depende. Se você é uma pessoa que vai, se esmerar naquilo ali, tudo vai ficar fácil. Mas se você for empurrando com a barriga, acho que você vai ter um pouco de dificuldade. E isso vai ser para qualquer coisa da sua vida, E quando me foi proposto essa participação aqui,
para a gente estar falando sobre finanças, eu pensei no seguinte: bom, gente, tanta gente fala sobre isso, né? A gente hoje tem muita facilidade de informação na internet, né? E quantas pessoas aí, né, que, nossa, tem muito gabarito para falar, muitas coisas assim de experiências para falar. Eu imagino o que eu vou falar para o pessoal, né? E eu queria trazer aqui, né, como nós estamos num contexto de igreja, nós estamos num culto, né, que abriu um espaço para a gente conversar sobre, né? Eu queria trazer uma visão, né, acerca da nossa vida cristã, acerca daquilo que a Bíblia diz sobre as finanças, né? E eu queria trazer aqui primeiro ponto, né? Nós pensamos muito, né, e eu fui muito assim e luto para mudar, uma pessoa muito racional. E quando a gente fala de finanças, a gente é muito racional, porque o número, ele é aquilo ali, né? Se você somar, vai aumentar; se você diminuir, né, fazer subtração, vai diminuir, né? E é algo muito racional. Mas quando nós entramos, né, no estar aqui, né, entre irmãos, né, em pessoas que querem crescer, né, em todas as áreas, né, sobretudo a área financeira, né? Quem não quer ser pleno na sua vida financeira? Todos nós queremos. E o Senhor, Ele quer te abençoar nisso? Óbvio que sim, né? Tem uma passagem na Bíblia que, né, Paulo diz, né, que o nosso Deus, né, Ele irá nos suprir, né, em Cristo Jesus em todas as nossas necessidades. É desejo do Senhor que a gente viva uma vida plena, né? E quando eu estava pensando, o que vamos falar sobre finanças, né? Primeiro ponto, né, nós precisamos entender e parar de pensar de forma racional apenas. É claro, né, eu sou contador e contabilidade tem alguns princípios, né, os princípios contábeis, que é o quê? Prudência, né? Primeiro, né, vamos agir com prudência. Mas quando eu digo parar de pensar apenas racionalmente, porque o Senhor nos chama a todo momento para caminhar com Ele, né? Ele quer a todo momento trazer, né, a graça, né, a trazer a sabedoria, né? O Bruno puxou muito bem a parte ali de falar sobre provérbios, né, que se vocês nunca ouviram isso, vou dizer para vocês: muitas empresas, né, muitos empresários, eles falam assim para os seus funcionários: leem provérbios, porque de provérbios existem, né, coisas que você pode absorver, e pessoas que mesmo não sendo cristãs, né, e digo, o próprio empresário, eles passam o livro de provérbios para os seus funcionários ler, porque eles sabem que de alguma forma ali existe algo sobrenatural, e nós sabemos que é o Espírito Santo, né, que capacita as pessoas, que traz ali para as pessoas o conhecimento e a sabedoria que só o Espírito Santo dá, né? Que você tem insights, que você tem, né, uma novidade de pensamento, algo que ninguém nunca viu, e você vai fazer o quê? Vai trazer benefícios para a sua empresa, né? Tem algo que o meu sogro fala, que eu falo para todo mundo, né? Se o seu chefe estiver ganhando dinheiro, fica garantido, fica tranquilo, porque você vai ter o teu garantido, né? Então a gente precisa ter isso em mente, né? Porque quando nós estamos caminhando, né, nessa vida de trabalho, nessa vida de conquistar as coisas, a gente precisa primeiro colocar o Senhor do nosso lado, porque Ele quer, né, Ele quer a todo momento nos guiar, e principalmente nas nossas finanças. Quem aqui já passou ou está passando por algum problema financeiro? Todos, né? Todos aqui já passaram, estão passando por um momento, né, de dificuldade. E a pergunta que eu faço, né, a gente, antes de dar o passo, a gente chama o Senhor para uma conversa, né? Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo. Senhor, eu devo investir nesse momento e nesse local. Senhor, eu devo aplicar ali uma força maior nessa vertente, porque aqui eu acho que vai dar certo, e é isso que o Senhor quer que eu faça. A gente tem feito isso? Muitas vezes não.
né? E por isso, muitas vezes, a gente acaba se enrolando, né? Por muitas vezes a gente acaba, né, tendo problemas na nossa vida financeira, porque a gente deu um primeiro passo, sem perguntar ao Senhor. E é por isso que eu venho trazendo essa frase. A gente precisa ser menos racional e trazer o Senhor para trabalhar junto conosco, porque Ele é o nosso maior patrocinador, né? E quando Ele, né, está conosco nesse investimento, nesse trabalho, nessa decisão que você vai tomar, se Ele estiver com o Senhor, se o Senhor estiver contigo, Ele vai ser o seu maior patrocinador. E se Ele é o patrocinador, Ele vai te garantir, meu irmão. Então, quando Ele te garante, não há ninguém que possa tirar de você. Por isso que, quando eu estava fazendo essa reflexão em casa, gente, muitas vezes a gente acaba se atravessando assim de forma completamente terrível em nossa vida financeira, porque a gente toma decisões erradas. E quando nós tomamos decisões erradas, né, primeiro passo, né, que a gente dá é ficar desesperado. Né? Eu creio que quando a gente começa a ver ali, né, só o vermelho, e Jesus, né, a gente começa a ficar desesperado, a gente começa a botar o pé pelas mãos e aí? A bola de neve, né, que começa a crescer. Mas quando nós trazemos o Senhor para o nosso lado, né, nós tem um louvor que a gente canta bastante aqui, né, que a gente abre, né, a porta do nosso coração e, Senhor, toma o teu lugar, venha, faça morada em nossos corações, faça morada em todas as áreas da nossa vida. É isso que tem que acontecer, porque quando nós deixamos Ele trabalhar junto conosco, não há nenhuma pessoa e nem ninguém que possa nos tirar aquilo que Ele tem, aquilo que Ele é em nós, porque o único ponto, né, única face do Senhor que Ele se permite ser provado é justamente na área da finança, né? Quando Ele fala lá em Malaquias, né, fala: trazei à casa do tesouro todos os dízimos e todas as ofertas. Para quê? E assim você verá que a porta, né, dos céus se abrirá e provai-me nisto. Me prove nessa situação. E aí Ele espera que a gente faça isso. Ele deseja que a gente faça isso. Mas muitas vezes nós somos o quê? Racionais. Muitas vezes a gente olha para a nossa conta e fala: eu acho que não dá para dar uma oferta hoje. A gente olha para a nossa conta: caramba, se eu der o meu dízimo vai faltar aqui, vai faltar ali. E aí a gente começa a quebrar princípios. Quando a gente começa a pensar racionalmente, a gente começa a quebrar princípios, né? Foi interessante o momento aqui do ofertório, que falou o seguinte: se você recebe mesada, dê o dízimo da mesada. Se você recebe, né, um salário mínimo, dê o dízimo do salário mínimo. E quem aqui não gostaria de dizimar, né? A gente atrela o dízimo a 10%. Quem não gostaria de dizimar R$1.000? Né? Quem não gostaria de dizimar R$2.000? Mas é exatamente nesse momento, quando a gente pensa racionalmente e a gente começa a olhar assim: caramba, eu vou dar um dízimo de R$2.000. R$2.000 dá para fazer tanta coisa. R$1.000, R$500, R$100 dá para fazer tanta coisa. Mas é aí que a gente começa a atropelar as coisas, né? Paulo fala em Romanos, né, a quem tributo, a quem imposto, a quem honra. E a gente precisa honrar ao Senhor, porque quando nós cumprimos os princípios, a gente vê na palavra que Ele cumpre as promessas que nós já temos sobre as nossas vidas através da palavra. E muitas pessoas se atrapalham financeiramente. Eu estou falando financeiramente porque é o que fui chamado para falar hoje aqui, mas não só financeiramente, se atrapalham fáceis, né, da sua vida, porque deixam de cumprir princípios. Pensa de forma racional. E nós somos espírito, né? Nós somos um espírito
que está habitando num corpo e possui uma alma, um pensamento, né? que tem pensamentos, que tem sentimentos. Então nós que somos espírito, temos que discernir as coisas espiritualmente, né? Então hoje nós estamos aqui para aprender, para refletir e nunca deixar de pensar que o Senhor, Ele precisa caminhar conosco a todo momento, né? Eu acho que a gente vai falar sobre isso, né? Mas houve um momento na minha vida que eu fazia entrevista e nunca passava. Fazia entrevista e nunca passava. Fazia entrevista e nunca passava. Aí eu falei, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Aí eu botei na mão dele e falou, Senhor, o que aparecer? Porque eu também estava assim, eu estava escolhendo. Ah, não, essa empresa aqui é muito chinfrim. Ah, essa empresa aqui não. Mas aí o que aparecer, Senhor, eu vou lá e vou dar o meu melhor. Apareceu uma empresinha pequenininha, eu entrei e ali foi a porta de entrada para muitas coisas boas que aconteceram na minha vida, tanto profissionalmente como financeiramente, né? Eu entrei num escritório muito pequeno, que era na cidade, aí, olha que tragédia, eu acho que eu já contei para algumas pessoas que é uma tragédia. O pior cliente, né, era um escritório de contabilidade, o melhor cliente pegou fogo, faliu, aí o escritório teve que sair da cidade, foi lá para Vicente Carvalho. Eu morava em Madureira, ia pro trabalho em Vicente Carvalho, ia estudar na UF, lá em Niterói. Era uma vida assim um pouco puxada, né? Mas eu tinha falado com o Senhor, eu vou honrar, é aquilo ali que apareceu para mim, eu vou fazer, né? E nesse caminho, nesse processo, né, apareceu uma porta de emprego tremenda, né? Eu fui trabalhar na Petrobras, né? Terceirizado? Sim, terceirizado, mas enfim, eu estava trabalhando no setor tributário, top, top demais. E ali eu fui aprendendo, fui crescendo, e a partir dali, né, aquilo ali, o princípio, né, de honrar o Senhor, né, foi o que eu falei lá no início, né, quando a gente honra o nosso chefe, né, com o nosso coração, como se estivesse honrando o Senhor, as coisas vão acontecendo, né. E acho que foi o Mateus que falou que agora, né, que ele não precisou correr atrás do emprego, o emprego veio até ele, e graças a Deus, até hoje, todas as coisas vêm até mim, né? Todas as portas de emprego que se abrem, elas se abrem, né, e vêm até mim. Eu não, graças a Deus, eu não tenho precisado correr atrás de emprego, porque lá, desde muito tempo, né, eu venho cumprindo o princípio de quê? Mateus 6,33, né? Estou buscando ao Senhor em primeiro lugar a justiça dele, e as demais coisas estão sendo acrescentadas, né? E isso você pode tirar para a sua vida financeira, você pode tirar para a sua vida sentimental, você pode tirar isso para a sua vida, né, do trabalho, né, da sua vida profissional. Quando nós colocamos o Senhor do nosso lado, a gente para de pensar racionalmente, porque muitas vezes, né, eu me deparei nesse dilema, né? Teve uma época que eu queria muito passar para concurso. Nossa, queria. Auditor da Receita Federal, Jesus. Quem sabe está entendendo o que eu estou falando. Um soldo, né, de muitos números, muitos dígitos, né? Mas quando eu coloquei isso no meu coração, eu não chamei o Senhor para conversar, sabe? Eu falei, Senhor, é isso que você quer? É isso que quer que eu faça? Porque quando eu tomei essa decisão, eu comecei a deixar o Senhor um pouco de lado. E aí, as coisas desandaram. Por isso que o foco principal do que eu estou falando para vocês hoje é isso, né? O que for que vocês forem fazer, né, não deixe a racionalidade das coisas, né, tomar conta das suas decisões. Porque eu sou uma pessoa, em nome de Jesus, uma pessoa muito racional, né? Tanto é que eu acho que foi por conta disso que eu escolhi a contabilidade, porque aquilo ali, né, é preto no branco, né? É receita, despesa, né? Você tem que gastar menos do que você recebe. Mas quando você vive uma vida com o Senhor, você tem que ser racional, óbvio, né? Porque você não vai fazer nenhuma besteira, porque nós somos responsáveis nas nossas ações, né? O Senhor, Ele nos conduz, mas Ele não impõe nada, né? Nós temos o livre-arbítrio para fazer todas as coisas, mas Ele sempre lança ali, através do Espírito Santo, aquela sementinha ali, ó, e fala,
Aí, ó, acendeu o alerta, acendeu o sinal. E quando nós andamos dessa forma, né, não sendo loucos, mas sempre colocando, né, as nossas decisões, né, colocando as nossas ações, atitudes em parceria com o Senhor, com certeza, eu te garanto, sem sombra de dúvidas, você vai ser um bem-aventurado, você vai ser abençoado, tá? Então, quando você, a partir dessa noite, quando você sair por essas portas aí, né, e você falar, pô, eu dou o dízimo do bruto, eu dou o dízimo do líquido, porque tem gente que se pergunta, né, nessa situação, eu invisto em A, invisto em B? Você pode ter todos os conhecimentos do mundo sobre finanças, pode ter todos os conhecimentos do mundo sobre uma boa oratória, mas se você não caminhar junto com o Senhor, meu irmão, né? Paulo fala, né? Hebreus de Hebreus, né? Circuncidado ao 8º dia, né? Pô, quanto à lei, eu era perseguidor da igreja ali, mas quando eu conhecia Cristo, todo esse conhecimento se tornou, ele usa o termo esterco, né? Por quê? Porque quando Cristo entra em nós, né, e nós damos o lugar para Ele sentar e conduzir, né, a nossa vida, né, a gente é mais do que vencedor. A gente é muito, muito, muito abençoado. Então hoje, quando você sair daqui, né, quando você botar o pé ali para fora, né, tudo que você for receber aqui nessa noite, meu irmão, né, você agarre com todas as suas forças. E quando você for colocar em prática, você fala, Senhor, vamos junto nessa caminhada, vamos junto nesse processo. Eu tenho certeza, meu irmão, que você vai decolar. Beleza? É isso aí.